senador Sérgio Moro. Olha só, o Ministério Público Federal, que é a Procuradoria-Geral Eleitoral, defendeu a procedência da ação eleitoral que pede a cassação do mandato do senador Sérgio Moro por abuso de poder econômico durante a pré-campanha em 2022. O parecer já emenda e pede também a inelegibilidade do parlamentar. O PT e o PL, vejam só quantos inimigos o Moro arrumou. A esquerda e a direita. O PT e o PL acusam o ex-juiz da prática de caixa 2, abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Lembrando que na doutrina da Lava Jato, caixa 2 era crime de corrupção passiva. Então estão acusando ele de corrupção passiva, já que o caixa 2 foi elevado a essa potência. Os dois partidos, o PT da esquerda e o PL da direita, pretendem mostrar que a exposição e os recursos que Sérgio Moro usou na sua pré-campanha para a presidência da República deram a ele uma vantagem indevida quando ele mudou o rumo e resolveu sair candidato não a presidente, mas ao Senado. O juiz, então, se aproveitou da grande projeção e publicidade que teve enquanto era candidato a presidente para mudar o seu destino, sair candidato a senador e se aproveitar de tudo aquilo que já tinha sido usado. A defesa do Sérgio Moro alega que não houve nenhum impacto dos gastos daquela pré-campanha no resultado eleitoral e diz ver natureza política no processo. Ai, 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 Sérgio Moro, você era o juiz mais poderoso do país. Sérgio Moro, você estava comandando a Lava Jato, que estava passando o país a limpo. Sérgio Moro, olha só, seus inimigos estão no poder. E hoje pela manhã, Sérgio Moro falou sobre o assunto. Abre aspas. Respeito, aquela coisa de juiz, né? Respeito, mas discordo do parecer, na medida em que considerou gastos fora do Paraná e aqueles indiferentes eleitorais, como segurança para não ser assassinado pelo PCC. A boa notícia é que dos 20 milhões inventados pelo PT e os 6 milhões criados pelo Podemos, já reduzimos para 2 milhões. Acho que ele quis dizer, não eram tudo isso, eram só 2 milhões. Fala difícil, ninguém entende, né, Moro? Seguiremos baixando ainda mais a conta no trabalho de convencimento do juiz do TRE. A improcedência acontecerá. Muito bem. Meu querido Renato Batista, o Sérgio Moro errou aonde? Errou quando ele deixou de ser juiz e aceitou ser ministro da Justiça do Bolsonaro? O Sérgio Moro errou quando não reconheceu que ele não era mais juiz e já tinha passado a ser político e, portanto, o cargo de ministro da Justiça não era dele, era do Bolsonaro. Aí ele briga com o Bolsonaro. O Sérgio Moro errou quando, em vez de aceitar a indicação para o Supremo Tribunal Federal, resolveu brigar com todo mundo e sair fazendo discurso. Ou ele está errando mais uma vez durante a sua campanha, em que ele sai candidato a presidente, tem uma maior projeção que a candidatura a presidente lhe propicia, uma publicidade, uma projeção enorme, e depois ele sai candidato a senador do Paraná, brigando com o Podemos, o partido que ele deixou, brigando com o PL, porque era do Bolsonaro e tem interesse em ficar com a vaga, brigando com o PT, do qual ele é seu maior inimigo, e agora, Sérgio Moro, como dizia Osmar Santos, não adianta chorar. Rapaz, dessas decisões que o Sérgio Moro tomou, eu não teria aceitado no lugar dele ter sido ministro da Justiça com o histórico que ele tinha da Lava Jato, apesar de achar que ele fez um bom trabalho como ministro da Justiça. Agora, essa ação que agora o Ministério Público Eleitoral defendeu que seja acolhida é um absurdo.
é um absurdo, porque ele coloca ali como gastos de pré-campanha situações em que não deram nenhum tipo de visibilidade ou de vantagem eleitoral para o Sérgio Moro. Ele já era um sujeito conhecido no Brasil inteiro, não precisava de mais exposição. A gente sabe muito bem que pessoas conhecidas como ele, os recursos financeiros na campanha acabam não sendo o principal motivo que fizeram as pessoas votarem nele. Colocam gastos com segurança como se fossem gastos de pré-campanha eleitoral, colocam gastos na ação de reuniões de dirigentes do Podemos em Brasília como se fosse um gasto de pré-campanha eleitoral para presidente da República. Chegaram até mesmo a colocar o salário dele como dirigente nacional como se fosse um gasto de pré-campanha presidencial. E o mais absurdo é que na ação do PT eles dizem que há um caixa 2 na contratação do escritório de advocacia do advogado Luiz Felipe Cunha, que é um bom advogado, um grande advogado. Inclusive, o próprio TRE no Paraná, no depoimento do Sérgio Moro, reconheceu que ele estava ao lado de bons advogados para fazer tanto os pareceres relativos à pré-candidatura dele, como as do partido, a do restante da chapa. E eles dizem que esse recurso, na verdade, teria sido usado para Caixa 2 sem a menor prova. Sem a menor prova. E é um absurdo isso, porque o Sérgio Moro, num primeiro momento, ele tentou ser candidato ao Senado por São Paulo. Negaram a candidatura dele completamente sem sentido, apenas para tirá-lo do jogo aqui em São Paulo, e ele foi se candidatar no Paraná. Ele não precisava de esses gastos aí de 2 milhões de reais para impulsionar qualquer tipo de candidatura dele, até porque isso não daria nenhuma vantagem no Paraná. Quando ele era pré-candidato a presidente da República, eu me lembro muito bem, ele ficava muito mais aqui em São Paulo, fazendo reuniões, discutindo plano de governo, propostas, do que fazendo campanha eleitoral de fato. Ele nem precisava disso já pelo seu nível de reconhecimento. Você acha... Então, essa ação contra ele é um absurdo, sim, o que estão fazendo para tentar caçar o mandato dele. Você acha que há uma certa má vontade do Poder Judiciário em relação a Sérgio Moro? Se o Sérgio Moro fosse candidato a senador, logo depois de pedir exoneração ao cargo de magistrado, ainda naquele momento do Bolsonaro em alta, se elegendo, do PT em baixa, toda aquela questão, você acha que seria outra interpretação? A justiça não está muito casuística. Agora o momento é dar pau no pessoal da Lava Jato. Antes o momento era fazer tudo o que a Lava Jato dizia. Será que não tem um meio termo? Pois é, olha, eu não sei se mudaria, Capês, porque a gente vê o caso do Deltan Dallagnol também, que ele saiu ele saiu da Procuradoria e inventaram que ele tinha processo a responder e que esses processos poderiam em algum momento culminar em alguma condenação e por isso ele não poderia ser candidato. Então, iam inventar um motivo contra ele em 2018 também. O fato é, ele se candidatou de maneira absolutamente legal, venceu as eleições.